neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Eis que eu velo sobre a minha palavra para cumprir, diz o Senhor. Fiel é a palavra. Ó, quão fiel és tu, Senhor, pois a palavra de amor que nos dá o esplendor inspira-nos amor. Ó maravilha, meu Senhor, tua palavra dá vigor. Ó Deus eterno, santo e bom, de infindo amor, amor sem par, quão insondável, puro e bom, o eternal amor sem par. Tua palavra, ó meu Deus, é tão fiel, pois me salvou. Eu agradeço, eterno Deus, pois para o céu eu vou. Quão grandioso é crer em ti, pois lá no céu morar eu vou. Ó Deus eterno, santo e bom, de infindo amor, amor sem par, quão insondável, puro e bom,
Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 20. Jeremias, capítulo 1, versículo 12. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Ouvintes amados, irmãos preciosos, não existe maior felicidade, maior gozo do que a pessoa saber o que deve fazer. Que devo fazer, Senhor, para ter a vida eterna? Esta pergunta partiu de alguém que não matava, que não roubava, que não mentia, que não adulterava. Apesar de tudo isto, não sabia o que devia fazer. Agora notemos, a resposta veio na casa de um ladrão que roubava, que naturalmente adulterava e que fazia tudo contrário ao que o outro fazia. E, no entanto, sem palavra alguma de Jesus, partiu daquela alma: eis que eu vou vender tudo que tenho, restituir a quem tenho defraudado, a quem tenho roubado, repartir com os pobres e seguir ao Senhor. Ali estava entrando no coração daquele homem, na sua alma, uma certeza absoluta em relação ao que devia fazer. E lógico, para herdar a vida eterna. Para ser rico, para ter coisas materiais, ele sabia o que devia fazer. Isto os homens sabem. Os homens aprendem com facilidade. É uma coisa nata. É um instinto que está no homem. Aprender como fazer, o que fazer, e de qualquer maneira e de todas as maneiras, para vencer na vida, no sentido secular, no sentido material. Mas está aqui o gozo da verdadeira felicidade. É quando o homem, a mulher, a pessoa chega à conclusão do que se deve fazer para se libertar da escravatura, do pecado, para se libertar da insegurança, obtendo a segurança da vida eterna. Estando na palavra do Senhor, estando no fundamento verdadeiro, que é o fundamento dos apóstolos, não pode saber o que fazer. A pessoa não pode saber o que fazer, a menos que esteja no fundamento dos apóstolos. Eles sabiam, e por isso não podiam deixar de falar do que tinham visto e do que tinham ouvido. O evangelho dos apóstolos não era pregado com base em letras, que mata. Evangelho baseado em letras mata, diz São Paulo.
O Evangelho dos Apóstolos foi pregado à base do testemunho, da vida vivida. 1 Coríntios, capítulo 1, capítulo 2, mostra que o Evangelho de Paulo, o Evangelho dos Apóstolos, não foi baseado de maneira alguma em letra, em sabedoria humana, mas na demonstração de poder no Espírito Santo. Por isso, Pedro disse diante do Sinédrio que estava edificado nestas coisas, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Com isto, Pedro deixou para a igreja um testemunho de que o seu evangelho não era pregado à base de ouro nem de prata, porque letra ele não tinha, todos sabiam, e o próprio Sinédrio comentou isto. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 13, diz: então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento que eles haviam estado com Jesus. Eram sem letras e indoutos, para não escapar interpretação alguma. A Bíblia faz questão de dizer que eram sem letras e indoutos. Muito bem, mas pode ser sem letra e indoutos, mas ter ouro e prata, estar preso no ouro e na prata, estar preso no comércio religioso. Mas Pedro, em nome dos apóstolos, deixou um testemunho que o seu evangelho não estava baseado em letras e nem tampouco em ouro e nem tampouco em prata, mas sim no nome de Jesus, nome de Jesus vivificado em seus lábios. Por isso, vale a pena dizer, citar o que está escrito no mesmo livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 6. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Eles foram homens que sabiam o que iam fazer. Irmão Branham, o profeta desta era, diz na mensagem Estatura de um Varão Perfeito, parágrafo 280, que os apóstolos subiam no púlpito, isto é, se apresentavam diante do povo, sabendo o que haviam de falar, e o que eles falavam correspondia. Isto é, tinha o testemunho, era acompanhado com o testemunho. O sermão, a pregação, a vida dos apóstolos era acompanhada do testemunho, era autenticada, o evangelho deles era autenticado pelo testemunho que se seguia. Os sinais seguiam a palavra. Agora, diz o profeta que eram homens de poucas palavras, que não conversavam muito, não tentavam argumentar, não tentavam convencer o povo através de argumentos intelectuais, de convencer a tal e a qual para se batizarem, para pertencerem à mensagem, para isto e para aquilo. Eles não foram homens de conjecturas, mas foram homens que realizaram. Por isso não estavam presos nas letras e nem tampouco no ouro e nem na prata. Moisés sabia o que devia fazer. Moisés foi um homem que teve a oportunidade de ser um tipo de Cristo. E ele deveria libertar o povo, o seu povo. Tirando, a libertação seria somente através de um êxodo,
Muita gente quer libertação, mas sem êxodo, sem saída, sem separação. O povo quer libertação, mas quer continuar lá dentro do pecado, escravizado pelo pecado, pelos prazeres carnais. E não faltam pregadores que alimentam a esperança do povo neste sentido. Mas Moisés não foi assim. A razão podia dizer para Moisés: Moisés, você vai ser faraó. Você vai ser chamado filho da filha de Faraó. Portanto, você será um faraó. Vai existir uma múmia quando você passar, a múmia de Moisés. E com o poder que você vai ter, Moisés, você vai ficar na história como o libertador de Israel. Por quê? Você estando lá em cima, você vai dar livre arbítrio para o seu povo. E o seu povo vai ter liberdade para voltar, para sair e entrar a hora que bem entender. Você terá todo o poder lá em cima, Moisés. Como é bom nós colocarmos um representante nosso lá em cima. Isto soaria muito bem, mas não foi assim. Leiam aos Hebreus capítulo 11. Vai lendo. Quando tratar do assunto de Moisés, vocês vão constatar que ele rejeitou esta forma e preferiu sofrer por um pouco de tempo com o povo de Deus no deserto, mas para deixar uma coisa baseada em testemunho, para exercer o poder não de um faraó, mas exercer o poder de um profeta, exercer o poder de um homem que falava com Deus e com quem Deus falava. Ele poderia ter tirado Israel de dentro do Egito com o poder bélico, com o poder de um faraó, mas ele preferiu tirar Israel com um pedaço de pau na mão, sob orientação do Deus de seus pais, do Deus de sua mãe. Ó, igreja que hoje me ouve, filhos de Deus, qual o poder vocês preferem? A igreja preferiu desta maneira. Ela mesclou a coisa. Ela gostava do poder de Deus, mas amou o poder do mundo. Por isso, quando o imperador Constantino lhe ofereceu esta posição, sem revelação ela aceitou. Mas os eleitos de Deus não caminharam naquela arapuca, não entraram naquele laço, porque o laço do passarinheiro não pode de maneira alguma laçar aquele que está escondido no esconderijo do Altíssimo, descansando à sombra do Onipotente, cheio da revelação do Espírito Santo, carregando o testemunho de Cristo dentro da sua vida, dentro do seu âmago, dentro do seu coração, crendo perfeitamente que o poder do Evangelho, o poder da palavra de Deus é suficiente para lhe dar a glória eterna, o descanso eterno, sem precisar de mesclar a coisa, sem precisar de se misturar. A palavra santo quer dizer literalmente separado. E Deus é santo. Deus nunca foi misturador. Deus é separador. Por isso, Abraão estava separado, sendo um tipo da noiva de Jesus Cristo. Ló estava lá dentro de Sodoma, gemendo, reprovando aquele desfile de modas que ele via ali naquelas igrejas, angustiando-se ali dentro e reprovando o sodomismo, mas estava dentro de Sodoma e de Gomorra. Ele não teve a revelação do testemunho de Cristo na sua vida, como Abraão teve. Abraão, ainda na sua luta, nessa dimensão humana, teve a experiência de receber a promessa e de alcançar a promessa. Teve a experiência de comer com Eloí a teofania de Deus. Teve a experiência de receber o pão e o vinho das mãos de Melquisedeque, uma teofania de Cristo, uma teofania de Deus,
dando a ceia justamente no lugar onde vai descer a Santa Jerusalém, que Abraão saiu procurando como um peregrino pela fé. Ouvintes amados, Moisés sabia o que devia fazer, Abraão sabia o que devia fazer, Elias sabia o que devia fazer, os apóstolos sabiam o que devia fazer, por isso não mesclaram a sua fé, não misturaram a sua fé, e agora nesses dias, o eleito de Deus sabe o que deve fazer, porque tem em si o poder da fé perfeita, o espírito do Elias em porção dobrada, o manto sagrado, a mensagem do Elias, o poder do Espírito Santo iluminando a sua vida. Você, mulher, deve saber como se vestir, como se portar, como entrar, como estar no posto do seu dever. Você, homem, pela mesma forma, pregador, evangelista, diácono, cada um sabe o que deve fazer, porque se isso não acontecer, você ficará fora do posto do seu dever. No quarto selo, parágrafo 40, irmão Brana diz: Deus revelou a Moisés o que devia fazer, e Moisés o falou e sucedeu. Assim sucede quando em verdade vem Deus, quando vem Deus na vida de uma pessoa, quando vem Deus na vida de um homem. Amados, o Senhor vos contemple com a prorrogação desta mensagem. Isto é, o meu desejo é que o Espírito Santo continue vos falando. Moisés sabia o que devia fazer. Os apóstolos sabiam o que deviam fazer. A igreja primitiva soube o que devia fazer. Não houve uma doutrina, não houve uma imposição, mas ela sabia o que devia fazer naquele dia. Ai do crente que não souber o que se deve fazer neste dia. Nicodemos era bonzinho, Nicodemos era moralista, Nicodemos tinha reputação, mas não sabia o que devia fazer. Você pode ser boa, você pode ser bom, você pode ter crido na mensagem, pode ter crido no profeta, mas você tem que saber o que se deve fazer para estar no posto do seu dever e viver um evangelho que testifica, que é autenticado pelo Espírito Santo, uma vida vivida, não somente palavras ocas, não somente sermões bonitos, mas uma vida vivida, testificando que você não tem letras, que você não tem ouro, que você não tem prata para se descansar nestas coisas, para lhe embaraçar, mas tem o poder do Evangelho, o poder da transformação, o poder da palavra em sua vida. Ó eterno Deus, te rogo com a minha alma, com meu espírito, que tu concedas a autenticação desta palavra em cada coração eleito, para que a fé perfeita inunde a vida de cada um. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Preciosos ouvintes, Deus os abençoe por ter parado para ouvir este programa amigo, programa companheiro, programa Fé para Vencer, apresentado aqui nesta emissora todos os dias neste horário, ou seja, de segunda a sábado, não é? Das 11 ao meio-dia, aos domingos do meio-dia à 1 da tarde. Não deixe de ouvir este programa, divulgue para os seus amigos, seus vizinhos, seus parentes, um programa de fé produzido com muito amor ao seu favor. Este programa é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado aqui em Taguatinga Norte, na CNF 1, Setor F Norte, Taguatinga Norte, ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso,
Todas as terças-feiras às 19 horas, grande culto temos ali, e aos sábados às 18 horas. Nossa igreja matriz está localizada ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, no entorno de Brasília, viu? Leve sua família aos nossos cultos. Hoje, quarta-feira, teremos aquele grandioso culto abençoado por Deus, ali em nossa igreja matriz, ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos do supermercado Minas Gerais, não é? Ou seja, supermercado da mamãe, ali no bairro Pedregal. Hoje à noite, hoje às 19 horas, grandioso culto abençoado por Deus teremos ali. Leve sua família. Você pode também acessar nossas programações, nossos cultos, são transmitidos ao vivo através de nossa página na internet, inclusive o programa de rádio também. Tabernáculo da Fé Brasília.org.br é o endereço de nossa página na internet. Não desligue seu rádio, vamos mais meia hora de programação, Fé para Vencer ao nosso favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Exaltarei o nome do meu Senhor, exaltarei o nome de meu Jesus, me libertou do triste império do mal e me transportou para o seu reino de luz. Pelo seu amor alcancei o perdão, pelo seu amor desfruto da redenção. Sou agora redimido pelo seu sangue vertido, sua tumba vazia, a vitória anuncia. Ele é a imagem do grande uno Senhor, o primogênito de toda a criação. É meu Jesus, nele tudo subsiste, o universo e principados, nele está a plenitude do Senhor, ele é meu Jesus. Exaltarei o nome do meu Senhor, exaltarei o nome de meu Jesus, me libertou do triste império do mal e me transportou para o seu reino de luz. Pelo seu amor
alcancei o perdão pelo seu amor, desfruto da redenção. Sou agora redimido pelo seu sangue vertido, sua tumba vazia, a vitória anuncia. Ele é a imagem do grandioso Senhor, o primogênito de toda a criação. É meu Jesus, nele tudo subsiste, o universo e principados, nele está a plenitude do Senhor, ele é meu Jesus, nele está a plenitude do Senhor, ele é meu Jesus. Porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. São Lucas, capítulo 14, versículo 11. Que o Senhor Jesus Cristo nos abençoe, enquanto olhamos alguma coisa na sua palavra, que seja de fato alimento espiritual para as nossas almas nesse instante. Qualquer que a si mesmo se exaltar. Veja só como as Escrituras devem ser analisadas sob a orientação de Deus. Podemos encontrar de fato pessoas exaltadas, quero dizer, em lugares de honra. A Bíblia diz: a quem honra, honra. A quem respeito, respeito. Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não resta dúvida. Porém, aquele que procura se exaltar a si mesmo, este será humilhado. Mas aquele que a si mesmo, sem hipocrisia, sem legalismo, sem fanatismo, sem espírito religioso, procura humilhar-se a si mesmo, prender a sua carne e suas concupiscências e suas vanglórias sob os pés de Jesus Cristo e procura a dedicar toda a honra que vem para si a Cristo, então este será exaltado. Este terá a devida honra, será honrado por Deus, porque este honra o nome de Jesus aqui na terra. Mas aquele jactancioso, que vive buscando posição, buscando personalismo, fama, liderança humana, este será exaltado? Não, ele será humilhado pelo próprio Deus. Então, a estas alturas, é preferível ser humilhado pelos homens e reconhecido por Deus do que ser exaltado pelos homens e humilhado por Deus. Este é um versículo que deve se tornar em uma vida vivida. Porque o segredo dos 7 trovões é toda a Bíblia, é Cristo. O segredo dos 7 trovões não foi escrito porque ele é para ser vivido. É uma vida vivida que culmina na vinda do Senhor, na pedra de coroa. Segredo
tríplice que envolve o dia e a hora em que o Senhor virá, isto é a coisa que ficou por ser revelada. Muito bem. Então vamos nos manter na posição em que o 7º anjo de Apocalipse nos manda que fiquemos, pois ele é o precursor da segunda vinda de Jesus Cristo. Conforme já mostramos, quando João Batista veio, logo veio Cristo mesmo, não veio um outro homem entre João e Jesus, mas foi o próprio Cristo, dando cumprimento à sua vinda. Como João apontou. João disse que ele viria como cordeiro. O apontou como cordeiro. Então ele se manifestou como cordeiro. Elias agora não o aponta vindo como cordeiro, mas sim como leão da tribo de Judá, como rei em uma nuvem. Então ninguém vai esperá-lo aqui na terra. Ele, pessoalmente aqui na terra, mas sim nas nuvens, coberto por uma nuvem e com um arco celeste sobre ele, que se manifesta, que se reflete na sua noiva com 7 cores. 7 cores o arco-íris tem. 7 naturezas: fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade, amor fraternal. É sobre um corpo deste que o arco celeste reflete. Você sabe que o arco-íris é formado pelos raios solares. Tem que haver alguma coisa para refletir o reflexo do sol. O reflexo não é próprio do refletor. O reflexo vem da luz. Ele apenas é um refletor. E é o que nós somos. É o que o profeta é. É o que a noiva de Jesus Cristo é. Apenas um refletor que reflete a luz de Cristo, formando este arco-íris que é composto dessas 7 cores, 7 coisas, 7 naturezas. Vale a pena repetir? Sim. Fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade, amor fraternal. Isso me faz subir um pouco na fé. Isso me faz dar mais um passo na fé, porque é de fé em fé, de glória em glória. De que maneira devemos nos manter? Conjecturando? Especulando? Não. Assim estava Eva. Ela quis saber e logo a serpente veio e disse coisas que Deus houvera dito. A serpente não veio procurando desacreditar a Deus, mas veio citando a palavra de Deus. Satanás não veio citando outras coisas lá no monte da tentação para o Filho de Deus, a não ser a própria Escritura. Daí então a necessidade de termos a revelação do Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo nunca será enganado, mas quem não tem o Espírito Santo, indubitavelmente já está enganado. E não importa, meu ouvinte, meu irmão amado, amanhã você deparar-se longe de onde você espera encontrar-se no futuro, na eternidade, e dizer: oh, eu me enganei, eu fui enganado, me desculpe, Deus. Não. Que tal se você pega na alta tensão enganado? Aquela lei lhe torra. Você morrerá queimado, não importa se é um inocente, se é uma criancinha, se é uma mulher velha, um homem velho. Não importa se foi acidentalmente, não importa se foi enganado. Queimou, porque pegou na alta tensão. Você não pode viver enganado, de maneira alguma, porque quem tem o Espírito Santo não pode ser enganado. Então vamos ver para a posição que devemos estar. Uma vez que a recomendação é de sermos humildes. Gosto demais da mensagem do 7º anjo, do profeta que nós vos anunciamos. Dizem num provérbio popular: pela cantiga do carro, você sabe o que vem dentro. E é certo.
Pela música que você está ouvindo, você vê logo o que está dentro daquele que está cantando e daqueles que estão ouvindo, se agradando, se deleitando com aquilo. Pela espécie de veste, você vê logo que tipo de alma, de espírito está ali dentro daquele corpo, daquela mulher. E assim sucessivamente. As palavras do homem são a expressão do seu caráter. Pelas palavras do homem, você conhece logo o seu caráter. Se você tem o Espírito de Deus, você conversa com uma pessoa 5 minutos e logo você verá o que está ali dentro. Mantenham-se amorosos. É a recomendação do profeta desta era. Na revelação do 6º selo de Apocalipse, ele diz: mantenham-se amorosos. Amem a Jesus Cristo de todo o coração. Sejam simples. Não tratem de imaginar as coisas. Simplesmente fiquem simples diante de Deus. Porque quanto mais você as imagina, mais se distancia de Deus. Só creia. Quanto mais você as imagina, mais se distancia de Deus. Só creia. É o que você deve fazer. Não é nenhuma emoção, não é nenhuma sensação, não é alguém se pondo ali diante de você, como diz o próprio profeta. Na mensagem base dos 7 selos, ele pregou Deus escondido e revelado em simplicidade. Disse: não vá você escutar alguém que vem dizendo: ó, eu ouvi isto, irmão Branham disse isto. Não. Fique com as fitas, fique com a palavra, fique com a mensagem. Tudo que vem, você faça um teste com a palavra e vê se resiste à palavra. Se não resistir, se não refletir, se não sintonizar com a palavra, então não tem tempo para perder, não tem ouvido para ouvir aquilo. Porque quanto mais você as imagina, mais você se distancia de Deus. O segredo dos 7 trovões não é para ser imaginado, não é para ser interpretado, mas sim para ser vivido. É uma vida vivida. Eu posso pregar isto declaradamente e as pessoas ouvirem o quanto for possível. Elas nunca viverão isto, a menos que o Espírito de Deus vivifique isto em suas vidas. Isto é questão de vida ou morte, mas depende da própria vida que é Deus. Depende do próprio Deus dentro da pessoa. No 7º selo, ele está recomendando: sede humildes, sede humildes. Recordem que Deus opera em coisas pequenas. Em verdade, vejo bem, será de uma maneira tão humilde. Alguém pensaria que uma coisa tão tremenda seria revelada ali no Vaticano. Porém, vem como veio João Batista. Vem como o nascimento de nosso Senhor, ali no estábulo. Glória a Deus. A hora está à mão. Aqui estamos, ó irmão. Ó meus amados, esta é a base, é a recomendação do profeta que nós temos crido, do 7º anjo de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. Eles estavam esperando no grande templo, na sinagoga, através dos grandes teólogos, através de Caifás. A palavra deveria partir de Caifás, mas, no entanto, a palavra veio num estábulo. E é o que o profeta está anunciando, advertindo-nos. Ele diz: o mundo de hoje espera a palavra do Vaticano, no sentido espiritual. No entanto, a coisa vem do deserto, tão humilde quanto possa ser. Se referia justamente àquele ministério que estava se desenrolando ali. Nós temos de crer que não haverá um outro mensageiro entre o 7º anjo e Cristo, porque João veio e anunciou o Cordeiro. Logo Cristo veio, foi sepultado. E o que aconteceu logo em seguida? A ressurreição. A palavra foi crucificada em 1963.
Ele disse que, como quando João Batista estava na terra, Jesus veio, assim também quando o sétimo anjo estivesse na terra, Jesus viria. Isso foi o Logos, isto foi a mensagem, porque o sétimo anjo não é a mensagem, ele revela a mensagem. Por isso ele disse ainda, como Paulo, que temia que depois de pregar a muitos, ele mesmo fosse reprovado. A mensagem é Cristo, encontrou o sétimo anjo aqui na terra. Como Cristo ainda alcançou João aqui, e ele teve que se diminuir para que Cristo se manifestasse, assim também o sétimo anjo se diminuiu a ponto de desaparecer, para que Cristo se manifeste em quem? Em um outro mensageiro? Não, na noiva, no seu corpo que é a noiva. Para que Cristo se manifeste em você, ele tinha que sair da frente, porque até então o povo ficava olhando para ele, apesar de dizer, não olhem para mim, olhem para as Escrituras, olhem para Cristo. Prova tanto que assim que ele faleceu, quantos se escandalizaram com sua morte e voltaram atrás. Ele tinha que sair de cena de uma maneira escandalosa, como Cristo morreu de uma maneira escandalosa, como João saiu de cena de uma maneira escandalosa, para que Cristo se manifestasse. Assim também o sétimo anjo teria que sair de cena, para que Cristo se manifestasse. Em quem? Em você, na noiva eleita, naquele que sabe se humilhar a si mesmo a ponto de respeitar a palavra de Deus e acatá-la como tudo para a sua vida, porque o maior desrespeito a Deus é não aceitar a sua palavra, é não obedecer a sua palavra, é não fazer o que ele manda. Se ele manda não ficar conjecturando, se ele manda não ficar imaginando, mas antes ser humilde e ter uma vida que honra a Cristo, separado do mundo, por que você tenta conjecturar e se imergir em mistérios, em coisas e mais coisas, em tonterias? No sétimo selo ele disse, não trate de interpretar as coisas, não trate de fazer algo mais que viver simplesmente uma vida singela, dando toda a honra e adoração a Jesus Cristo. Todos entendem? Amem-no com todo o seu coração. O amam? Você poderia cantar agora, eu amo, porque primeiro ele me amou. Você poderia cantar com a sua vida, você poderia cantar com o seu coração, com o seu testemunho que o ama, dando toda a honra e adoração a Jesus Cristo. Todos entendem? Todos entendem? Amem-no com todo o seu coração. É fato, é de fato que enquanto estamos aqui, temos tristezas, temos choques, muitos se prostram no caminho, muitos são assaltados por espíritos rebeldes, espíritos maus, espíritos enganadores, e você vê aquele irmão assaltado e não pode fazer nada por ele. Você chora, chora por filho, por filha, por marido, por esposa, chora por entes queridos, por amigos. Tem tristeza, na verdade, mas lá não há tristeza. Por um pouco de tempo vós tendes tristeza e o mundo se alegrará. Como a mulher que está para dar à luz o filho, ela se sente triste, mas logo não se lembrará mais de suas dores, porque ela vê o filho. Logo a noiva não se lembrará mais de suas dores, de suas humilhações, porque ela verá o filho nas nuvens. Ela o encontrará na glória dentro em breve, e não há tristeza ali. Não há tristeza ali na casa do meu pai, na casa do meu pai, na casa do meu pai. Não há tristeza ali na casa de meu pai, onde tudo
Cristo é paz e amor. Somos um alegre povo muito feliz. Somos um alegre povo muito feliz. Pois Jesus nos perdoou e de graça nos salvou. Ó Deus, derrama a alegria da salvação, a certeza da vida eterna em cada irmão amado, e que cada um esteja selado por dentro, para que Satanás esteja selado do lado de fora e não possa nunca penetrar-se com seus dardos inflamados em vida alguma que tem descansado no seu poder e que se humilha por amor do nome de Jesus Cristo. Nós te rogamos estas bênçãos no nome santo do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Agradecemos a todos por ter parado para ouvir este maravilhoso programa Fé para Vencer. Programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, ali no entorno de Brasília. Novo Gama, o bairro, é uma cidade ao lado do Gama, não é? Ao lado do Gama, ali no entorno de Brasília. Bairro Pedregal, descendo ali no bairro Pedregal, você vai ver o posto Ipiranga. Descendo naquela rua do posto Ipiranga, a quarta rua, aos fundos do posto Ipiranga, está a rua 30, quadra 479, lote 16. Ali está a Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, com as portas abertas para você. Hoje, quarta-feira, grande culto teremos ali. Leve sua família. É um prazer ter você conosco ali hoje, às 19 horas, culto poderoso de oração, adoração a Deus. Leve sua família para você ser abençoado por Deus. Divulgue este programa para os seus amigos, seus vizinhos, seus parentes. Diga-os para ouvir um programa sadio, programa de fé, programa que traz vida para os nossos corações. Deus os abençoe. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir. Com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Oscilando minha fé, Cristo valerá. Perseguido sem mercê, Ele valerá. Ele valerá. Ele valerá. Seu amor por mim não muda. Ele valerá. Crente inútil eu serei, se me não valer, nem serviço prestarei sem o seu poder. Ele valerá. Sim, ele valerá.
seu sangue